Atos capítulo 8. A partir do versículo 1, vai dizer o seguinte: e Saulo consentiu na sua morte. Naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. E todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judeia e Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram grande pranto sobre ele. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando os homens e mulheres, encarcerava-os, encerrava nos cárceres. Vamos agora para o capítulo 9. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para a sinagoga de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns dos que eram do caminho, assim homens como mulheres os levassem presos para Jerusalém. Seguindo ele, estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor, e caindo por terra ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Versículo 17. Então Ananias foi, entrando na casa, e pôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a visão e fiques cheio do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram os olhos como uma das escamas, e tornou a ver. A seguir levantou-se e foi batizado. E depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido, e então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. E logo pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando que este é o Filho de Deus. Ora, todos os que ouviam estavam atônitos e diziam: não é este o que exterminava em Jerusalém os que invocavam o nome de Jesus? E para que veio precisamente com o fim de os levar amarrado aos principais sacerdotes? Até aqui. Vamos orar ao Senhor. Pai, graças damos pela tua palavra. Me coloco em tuas mãos e reconheço minha total dependência do Senhor. E te peço, Senhor, por misericórdia e graças, em falar ao nosso coração, em nome do Senhor Jesus. Amém. Com base nesse versículo 21, em que vai fazer menção, dizendo: não é este que exterminava em Jerusalém os que invocavam o nome do Senhor Jesus, eu gostaria de refletir com os amados irmãos sobre a conversão do exterminador. A conversão do exterminador. Saulo era um ferrenho perseguidor dos seguidores de Jesus. No capítulo 8 nós vimos que ele consentiu com a morte de Estevão e já havia colocado muitos na prisão, e no coração dele já havia proposto, já havia planejado a viagem a Damasco, e o seu coração estava cheio de ameaças e desejos de morte em relação aos discípulos do Senhor. Mas nesse percurso, algo inesperado acontece. Ele teve um encontro com Jesus e foi transformado, e sua vida foi transformada. E a partir dessa história, dessa narrativa, nós podemos extrair algumas lições. A primeira delas é que nada pode impedir o agir do Senhor. Nada pode impedir o agir do Senhor. Não foi isso que nós vimos nesses relatos, nesses países onde há perseguição do cristianismo? Onde nós vimos também nessa narrativa, é a clara demonstração que nada pode deter a obra do Senhor. Sobre a lógica humana, era impossível que Saulo se convertesse. Saulo desejava ardentemente a destruição dos seguidores de Jesus. Quem poderia imaginar que uma pessoa dessa poderia se converter? O próprio Ananias, quando recebe a visão para visitar Saulo, estranhou. Vemos isso no versículo 10 ao 15 do capítulo 9, que ele fala: Senhor, eu tenho ouvido muitas coisas acerca de Saulo, quanto mal ele está fazendo. Mas o Senhor envia Ananias e fala: eu tenho escolhido este homem. Vai para anunciar o evangelho aos gentios,
A própria comunidade ficou atônita. Nós vimos no versículo 21 do capítulo 9, as pessoas se questionavam: não é este homem que era exterminador dos seguidores de Jesus? Até os próprios discípulos estranharam. Veja o que está escrito no versículo 26 do capítulo 9. Tendo chegado a Jerusalém, procurou juntar-se com os discípulos. Todos, porém, o temiam, não acreditando que ele fosse discípulo. Mas o Evangelho tem poder de transformar até o mais vil pecador. O propósito da viagem de Damasco era destruir a igreja, impedir o seu avanço, intimidar os seguidores de Jesus. Entretanto, nessa viagem, Saulo se converteu e começou a pregar. O resultado não foi o recuo da igreja, mas sim o seu crescimento e o seu avanço. Veja o que está escrito no versículo 31 do capítulo 9. A igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo, crescia em número. Em vez de recuo, em vez de retrocesso, houve o avanço do Evangelho de Cristo Jesus, porque nada pode impedir o poder do Senhor e o agir do Senhor. Nem mesmo a mais intensa perseguição pode deter o poder de salvação que há no Evangelho. Esta é a primeira lição que podemos abstrair dessa história. A segunda lição que eu gostaria de estar destacando é que Deus sabe como agir. Deus sabe como agir. Deus sabia que a melhor maneira de alcançar Saulo seria através do aparecimento de Jesus por meio de uma súbita luz, como está escrito no capítulo 9, versículo 3. Às vezes não entendemos muitas situações que nós passamos na nossa vida, mas nós devemos descansar no Senhor, porque Ele sabe o que Ele está fazendo. Deus sabe tratar os Saulos da nossa família. Deus sabe tratar tanto os Saulos que nós conhecemos. A revelação do Senhor através de sonhos e visões para a salvação não é algo que se limitou ao passado, que aconteceu apenas com Saulo. É algo que acontece atualmente, em especial em países onde há perseguição. Na Líbia, tem uma pessoa chamada Maisa. Desde criança, de pequena, ela tinha curiosidade acerca de conhecer quem era Deus. Ela foi educada no islamismo e perguntava aos seus pais quem era Deus, como é que era Deus. E a mãe respondia para que ela não ficasse se preocupando muito com isso. Ela então foi educada e aprendeu no islamismo. E passou anos estudando e aprendendo. Mas não foi satisfatório ao questionamento que ela tinha, a busca e o anseio por Deus. Anos depois, ela estava passando por problemas pessoais e uma noite estava chorando. E ela testemunha e diz que naquela noite ela sente alguém segurando no seu pé. E quando ela olha, ela viu um homem com uma forma de luz muito forte. E fez a seguinte declaração: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então desapareceu aquela luz. Alguns anos depois, a sua família sai da Líbia para o Egito por conta dos conflitos que estavam tendo na Líbia naquela oportunidade. E no Egito, ela conhece uma pessoa que era sua vizinha cristã, e começa a compartilhar o Evangelho para ela. E ela então fala acerca dessa experiência que ela teve. E aquela vizinha então mostra um versículo na Bíblia que dizia quem era a verdade, o caminho e a vida. E mais então toma a decisão de seguir a Cristo Jesus. Deus se revela de forma inesperada nos momentos, nos locais mais difíceis, como a Líbia e tantos outros países. Deus sabe como agir. E a última lição que eu gostaria de estar destacando, além de
de nada poder impedir o agir do Senhor. Além de Deus saber como agir, através dessa experiência, dessa história da conversão de Saulo, nós podemos constatar que o Senhor nunca abandona a sua igreja. Veja o que está escrito no versículo 5 do capítulo 9. Ele perguntou, Saulo perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu persegues. A ascensão de Jesus já havia acontecido. Consequentemente, não tinha como Saulo literalmente estar perseguindo a Jesus. Mas por que aqui, neste encontro, Jesus estava dizendo que Saulo estava o perseguindo? Porque a igreja nunca está sozinha ou desamparada. Jesus está com a sua igreja em todos os momentos, inclusive nos momentos de perseguição, dificuldade. Logo, quando a igreja sofre, Jesus está sofrendo ao lado dele. Quando passamos por dores, Jesus está conosco nesses vales. E aí nós podemos entender aquilo que está escrito lá em 2 Coríntios, abra a sua Bíblia, 2 Coríntios capítulo 4. 2 Coríntios capítulo 4. Do versículo 7 ao 9. Coríntios 4, do versículo 7 ao 9, vai dizer o seguinte: temos, porém, este tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós, em tudo pressionados, mas não imobilizados, perplexando-se, mas não desesperando, perseguidos, mas não abandonados, lançados para baixo, mas não destruídos. A realidade descrita nesses versículos só é possível apenas pelo fato de Jesus estar conosco. Podemos ser pressionados, perseguidos, mas jamais destruídos, jamais imobilizados, jamais abandonados, porque Ele está conosco. Ele está com a sua igreja. Ele está com os nossos irmãos nesses países onde há perseguição. Ele está conosco nos nossos lares. Nós não estamos sozinhos. O Senhor nunca abandona a sua igreja. Nesse momento, vamos nos colocar de pé e vamos estar orando ao Senhor. Vamos estar clamando ao Senhor pelos nossos irmãos da igreja perseguida. E o meu convite é que você não apenas esteja ouvindo uma oração, mas que você esteja verdadeiramente clamando ao Senhor. Você, nessa noite, pode escutar relatos de alguns desses irmãos. Nós pertencemos ao socorro, de modo que o sofrimento que eles passam também deve ser o nosso sofrimento. Devemos ter essa empatia. E que à medida que nós estivermos orando, você esteja clamando ao Senhor, pedindo para que o Senhor esteja os fortalecendo, orando pelos nossos irmãos. Oremos ao Senhor. Pai, graças te damos, Senhor, por essa noite. Senhor, nós de uma maneira especial nesse dia oramos e clamamos ao Senhor pela igreja perseguida, Senhor. Oramos, Senhor, pelos nossos irmãos, Senhor, em especial, Senhor, para aqueles, Senhor, que vieram, Senhor, até mesmo sobre o islamismo e por conta da sua decisão, Senhor, têm sofrido, Senhor, já sofreram, Senhor, tantas restrições, Senhor, tanto, Senhor, sofrimento, Senhor. Nós oramos pedindo que o Senhor esteja os fortalecendo, Senhor. Ó Deus, que eles possam ter a cada dia, Senhor, a convicção e a certeza que eles não estão sozinhos, mas que o Senhor está com eles, Senhor. Traz o renovo, traz o refrigério, Senhor. Ó Deus, que a tua presença possa suprir, Senhor, toda, Senhor, perda, Senhor, toda dor, Senhor, que talvez eles já tenham passado, Senhor. Vai, Senhor, ao encontro de cada um deles, fortalece, Senhor, o seu coração, Senhor, no nome do Senhor Jesus, Senhor. Ó Pai, vai, Senhor, nas celas, Senhor, de prisão, Senhor, onde muitos, Senhor, estão lá, Senhor. E o crime foi seguir a Cristo Jesus. Ó Deus, enxuga, Senhor, suas lágrimas. Conforta, traz paz, Senhor, no nome do Senhor Jesus. Que eles sintam abraçados, Senhor, pelo Senhor, Pai.
No nome do Senhor Jesus, Senhor. Ó Pai, nós oramos, Senhor, por aqueles que, Deus sabe, Senhor, perderam, Senhor, as suas famílias, perderam os seus bens, Senhor. Fortalece, Senhor. Fortalece, Senhor. Ó Deus, envia, Senhor, a provisão, envia a providência, protege, os guarda, Senhor, do mal, Senhor. Os guarda dos laços de morte, Senhor. No nome do Senhor Jesus, dá o escape, Senhor. Oramos para aqueles, Senhor, também, Senhor, que hoje se encontram numa posição, Senhor, de perseguição, os perseguidores, que o Senhor tenha misericórdia, Senhor, que o Senhor os alcance, Senhor, assim como o Senhor fez com Saulo, Senhor, que o Senhor possa fazer com eles, tirar as escamas dos olhos, Senhor, que eles possam enxergar, Senhor, a verdade. E nós continuamos, nós reivindicamos cada um desses países, oramos, Senhor, pelo Senhor Oriente Médio, oramos, Senhor, pelo norte da África, oramos, Senhor, pela África subsaariana, Senhor, oramos, Senhor, pelo Sudeste Asiático, Senhor, oramos, Senhor, pela Ásia Central, Senhor, profetizando salvação, Senhor, libertação, Senhor, cremos, Senhor, que como tem acontecido, Senhor, apesar de todas as dificuldades, Senhor, que haja o avanço, Senhor, a progressão do Teu Evangelho, Pai, no nome do Senhor Jesus, que aonde abundou o pecado, Senhor, superabunde a Tua graça, Senhor, como a Tua palavra já garante, Senhor, que as portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja do Senhor, Pai. Ó Deus, em vez de destruição, haja salvação, Senhor, no nome do Senhor Jesus, porque nada nem ninguém, Senhor, é capaz de deter, Senhor, o Teu avanço, é capaz de deter, Senhor, o poder do Teu Evangelho. Por isso nós oramos, Senhor, que haja salvação, libertação, Pai, no nome do Senhor Jesus. Senhor, fortalece, Senhor, a Tua igreja, Senhor. Que Teus filhos, Senhor, continuem, Senhor, firmes e fiéis a Ti até o fim. Da estratégia, meio, Senhor, para que outras vidas sejam alcançadas, Senhor, no nome do Senhor Jesus. Ó Pai, nós oramos e nós te agradecemos em nome de Jesus.